Está começando mais um vídeo aqui no The Information, eu sou o Pedro Bergolin e estamos iniciando mais um conteúdo nessa sexta-feira, finalzinho do mês de maio. Vamos rumos ao final da off-season, quando veja tem training camp, per-season, e depois a regular season volta para alegrar os nossos domingões de NFL, né? Antes disso, né, de irmos para o vídeo e falarmos um pouquinho sobre Dallas Cowboys, como você já viu no título e na thumb, só vou pedir então para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações e não perder nenhum conteúdo aqui do nosso YouTube, né, do Da Information, e principalmente pega o link desse vídeo e espalhe para todo mundo, torcedor dos Cowboys, manda em grupos, vamos lá, ajude o futebol americano da Information a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Dallas Cowboys, que é uma franquia interessante para o próximo ano, mas tem um porém, tem um mas nessa franquia de certa forma, né? A gente vai falar mais aprofundadamente do ataque, tá? O foco desse vídeo é sim o ataque da franquia dos Cowboys. Só para apontar um pouquinho da defesa, é uma defesa que melhorou um pouquinho do ano passado, né? Não quer dizer que melhorou bastante, principalmente as duas primeiras linhas, eu acho que tem uma boa evolução, apesar de o grupo de linebackers ser, entre aspas, mais o mesmo, para não se aprofundar tanto. E a secundária em si ainda é muito jovem, experiente, e não deve ser uma defesa que tome 17 pontos por jogo, tá? Esse é o ponto desse vídeo, para pelo menos entender o ataque. Porque o ataque, cara, é o forte desse time de Dallas. Se a defesa não é aquela coisa linda e maestrosa, o ataque que tu vai olhar e vai olhar no roster, né, pegar a listinha dos nomes, vamos lá, é um ataque interessante. Dak Prescott é um QB que tem potencial para ser top 5, tá? Tem esse 880 com ele, esse ódio ou esse amor por ele é meio que injustificável, não tem meio termo quando se fala dele. E é um cara que tem um alto potencial e tem um teto muito interessante, mas que joga com uma franquia que nos últimos anos sempre foi meio espalhafatosa em campo, para se dizer assim. E aí fica com uma visão negativa do Dak Prescott, algo que talvez não condiz com a sua realidade. Sendo um cara que já provou ganhar jogos no finalzinho, dentro dos últimos 2 minutos, até em overtimes, provou que pode fazer algo a mais também em pós-temporada. O grupo de recebedores, cara, principalmente com a Amari Cooper e com o CeeDee Lamb, são principalmente uma dupla, mas o grupo inteiro é um grupo interessante, são nomes que podem já se provaram na liga, né? O CeeDee Lamb vai vir para o seu segundo ano, e o Amari Cooper não precisa falar muito, é um cara que lá em Oakland ainda tinha seus lampejos, por mais que Oakland não fosse a melhor coisa do mundo, e em Dallas ele já provou que pode render muito com um bom QB. O grupo de tight ends é muito bom. O grupo de running backs, principalmente com Ezekiel Elliott, é um cara que não vive seu melhor momento na carreira, mas pode sim voltar a jogar muito bem, jogar como há uns 2, 3, 4 anos, principalmente com uma OL um pouquinho melhor, né? Uma OL que ano passado teve muita lesão, e é uma OL interessante, é uma OL que pode render bem e jogar muito bem. E assim proteger o seu QB, que volta de lesão, então vai ser importante a proteção para o Dak Prescott, né, que quebrou o tornozelo no passado. E tem que também dar uma consistência a mais para o jogo terrestre, para ajudar a tirar essa pressão do Dak Prescott de ter que fazer 400 jardas por jogo, 50 pontos passando a bola, para tentar vencer uma partida, alguma coisa assim, né. Porque a defesa não segurou muito bem ano passado, teve muitos problemas, principalmente no começo do ano, antes da lesão, né? Porque depois da lesão do Dak, todo mundo sabia que a temporada tinha se acabado, né? Apesar que conseguiu lutar em boa parte pela divisão, mas ficou o pior time dessa caótica NFC East. Mas para esse ano, num mundo onde ninguém se lesiona do ataque, é uma franquia que briga pela divisão, né? Uma franquia que não é a melhor do mundo, que não almeja Super Bowl, quem sabe ser campeão de conferência, mas a divisão é um teto ok, é um teto alcançável, mas vai ter algumas dificuldades, né? E essas dificuldades, principalmente, eu acho que vêm de dentro da própria franquia, de um nome específico, que é o do head coach Mike McCarthy, né? Torcedor dos Packers sabe bem o que esse nome significa, um cara que teve um começo de carreira muito bom, ajudou muito bem o Aaron Rodgers a se desenvolver na NFL, não à toa os dois foram campeões juntos, no longínquo 2010, 2011, cara, faz muito tempo disso já, mais de uma década, caralho, passa rápido, porra. Jesus, bateu a crise, gente. E depois meio que foi se complicando, foi parando no tempo e teve um final de era bem difícil em Green Bay e bem desgastosa, né? Desgastosa existe? Não sei, whatever.
Então, né, ele tirou um período sabático para pensar na vida, né? Diz ele que ele se aprofundou no esporte, que ele se renovou. E ano passado ele voltou a treinar no time de futebol, né? Foi para os Cowboys. E a gente viu na primeira semana que talvez essa evolução não era grande coisa assim, não, por parte do head coach, né? Pegar o exemplo então da Week 1, né? Um Sunday Night Football contra os Rams. A franquia de Dallas estava perdendo o jogo, teve a chance de virar o jogo, né? No finalzinho, no time do morning. E teve um drive bem polêmico em questão de chamar jogadas, né? Muito passe curto, que não fazia sentido. E aí então depois de passe que as bolas viajavam 5, 6 jardas, pós-linha de scrimmage, for verticals, né? Corre todo mundo pra frente, deixa o deck passar uma bucha, vamos ver o que acontece se alguém pega. Então assim, a gente viu esse começo caótico de temporada, a gente viu alguns exemplos da franquia dos Cowboys, cara, tomando 4, 5 posses de vantagens, e aí depois quando a defesa adversária tirava o pé, conseguia voltar pro jogo, perdeu pros Browns assim, quase virou, e virou dos Falcons uma pichotada dos Falcons e não conseguir recuperar um sidekick, algo bem bizarro, né? Mas a gente via uma franquia que tinha um grande talento, mas não sabia ser comandada e dava a impressão que isso vinha do head coach, né? Vinha de uma defesa que também não conseguia se ajustar e tinha problemas para se arrumar. Então, a gente vai ter passado 2020 com uma lesão muito grave, a gente agora vai ter de fato um período de off-season com os treinamentos como se deve ser, no passado muito afetado pelo Covid, foi a off-season mais conturbada dos últimos anos da NFL. Esse ano não, esse ano vai ter training camp completo, vai ter todas as atividades de minicamp, as OTAs estão rolando agora, então vai dar para o Dallas ajustar, mas talvez esses ajustes de off-season não seja o suficiente para a gente ver um Dallas Cowboys indo muito longe na temporada e quem sabe até perdendo a divisão. Sim, é um ataque muito potente, mas que tem um teto muito alto, mas talvez o piso seja segurado pelo Mike McCarthy, porque ele mostra que parece que não conseguiu fazer essa evolução, que ele diz que se vendeu quando foi para Dallas e assinou com a franquia. Não pareceu que ele se renovou, que ele estudou o Sean McVay, os jogos do Kyle Shanahan, que ele não conseguiu adaptar isso. Então, assim, não quer dizer que Dallas não possa evoluir e que não possa demonstrar um grande salto e o Mike McCarthy ter sua redenção. Mas eu acho que isso é difícil de acontecer. Eu acho que Dallas vai ser aquela franquia que vai brigar até o final pela divisão e talvez não consiga ser campeã. E não quer dizer que não vai, tá? Porque tem potencial sim para brigar com o Washington Football Team, né? E aí a gente vai falar da defesa do Washington Football Team bastante nesse vídeo. Pode ser até para outro vídeo. Só que talvez o Mike McCarthy segure esse time num patamar um pouquinho mais abaixo do que ele pode ser. Porque esse é um time para voar ofensivamente, para 30 pontos por jogo, quem sabe, 28, cara. E assim, quando a gente fala de uma defesa que talvez não vai segurar 17 pontos, não quer dizer que vai tomar 18. É uma defesa que pode tomar 25 pontos por jogo, cara. 26 pontos por jogo. A defesa dos Cowboys não é tão boa assim. Então o ataque vai precisar fazer bastante pontos por partida para tentar vencer. E talvez não seja capaz por causa do head coach, que é um cara que, sim, pode ser o peso dessa franquia e segurar essa franquia para baixo. Em alguns jogos no ano passado, com o Dak Prescott, foi assim. O problema não é o grupo de recebedores, o running back que não atua tão bem, porque quando o Zeke não atuou tão bem, teve outros nomes que entraram, né? O Pollard é o nome disso. O Dak Prescott mostrou que ele pode ir além, mas muitas vezes parece que o problema não é ele. E o problema, quando os jogadores não se dão bem em campo, e não é só um ou outro, são alguns bons nomes, o problema vem vindo com o staff, porque às vezes a gente vai ver as chamadas não visando a Amari Cooper e o cara some de um tempo inteiro de um jogo, a gente vai ver jogadores que não são utilizados como a maneira que deveria, e não é problema desse cara, não é o problema do jogador. O problema vem do banco, vem do coach staff. Talvez não venha do Mike McCarthy, pode vir de algum cara que está chamando as chamadas ofensivas. Ano passado a gente viu o Cam Montes chamando as jogadas. Em algum momento até o próprio Mike McCarthy tentou fazer isso. Não engrenou. O problema de Dallas não está no campo. O problema de Dallas está na sideline. E é por isso que eu acho que Dallas vai sim brigar, vai sim lutar, mas não quer dizer que vai conseguir ser campeão e talvez ir longe nos playoffs. Ou quem sabe até mesmo ir para os playoffs. Afinal, dificilmente vai vir duas divisões, dois times da divisão da NFC East indo para os playoffs, né? Esse é o ponto.
E talvez o nosso querido Dallas Cowboys fique mais um ano fora, mais um ano talvez por culpa do coach staff dessa vez, não por conta das lesões, e comece a engrossar o caldo lá do Mike McCarthy em Dallas, que sinceramente não acho que seja o nome certo para dar um Super Bowl para a franquia lá de Dallas, a maior franquia dos esportes americanos, a que mais vale pelo menos. Então eu acho que para ganhar Super Bowl vai ter que mudar, e esse ano talvez seja uma prova disso. Tomara que ele esteja errado, quero que Dallas destoe, gosto muito dessa franquia, mas o jeito que tá, eu não consigo confiar, eu não consigo apostar um centavinho nessa franquia indo muito mais longe do que apenas ganhar a divisão e na primeira rodada dos playoffs e cair. Certo, pessoas? Enfim, esse era o vídeo. Eu quero saber se você concorda, discorda da minha opinião. Acho que eu tô falando merda quando eu digo sobre Dallas Cowboys não ir longe, ou que esse ataque não vai ser tão bom, ou que o Mike McCarthy não é tão ruim quanto eu afirmei aqui. Cara, comenta aí, vamos fazer uma boa discussão aqui nos comentários, cara. Vamos lá, conversar um pouquinho, debater um pouquinho. As redes sociais estão abertas para isso. @InformationNFL no Twitter, The InformationNFL no Instagram, na Twitch Live todas as quartas-feiras às 19 horas. E vem mais live por aí, tá? Fique ligado. E demais redes, cara, só pesquisar pelo nosso nome, né? E nosso site, theinformation.com.br. Certo, pessoas? Esse foi o vídeo. Tamo junto, valeu e tchau, tchau.